Olá pessoal, sou o Daniel Iglesias e hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram em um dos nossos grupos do WhatsApp, tá? É uma dúvida específica sobre áreas e esquemas de cor. Os esquemas de cores são esse procedimento no Revit em que a gente utiliza alguns parâmetros de ambientes ou áreas para definir uma cor ou uma sobreposição no elemento, no ambiente, tá? Ele é muito utilizado por várias funções, pessoal. Uma das funções que a gente pode utilizar ele é para criação de pisos por ambiente. E aí a gente consegue criar os pisos e consegue, de uma forma ou de outra, criar uma legenda para esses pisos. Outra forma de utilizar ele é para as áreas e os ambientes. Por exemplo, a área construída, a área útil, a área de escritório, a área externa, a área permeável. Tudo isso pode ser definido utilizando as categorias específicas do Revit para esquema de cor, tá? E existem duas categorias no Revit que a gente pode aplicar esquema de cor, ou melhor, três categorias pelo menos. A gente tem ambientes, a gente tem áreas e a gente tem aqui em cima na análise os espaços. Todos eles permitem que a gente crie uma sobreposição de área, tudo bem? Então, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre como se cria uma área, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai criar uma área é vir aqui na opção arquitetura, vir aqui na opção de área e criar uma planta de área. Quando você clica em planta de área, pessoal, você vai escolher primeiramente qual tipo de área você quer construir. E isso interfere a categoria que essa área tem. Ou melhor, isso interfere quais são os parâmetros que essa área possui. Então, para o Revit, uma área alugável, ele fala, digamos assim, de áreas construídas internas. Tem externa também, mas de áreas úteis. E quando a gente fala de área construída, ele está tratando basicamente de construção e área externa, tá? Então tem funções diferentes e se aplica muito similar à lógica da taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Então a gente vem aqui nessa opção, escolhe uma delas. Então, por exemplo, eu vou criar área construída porque eu já criei uma área alugável. A gente escolhe um nível que quer construir, tá? Se a gente repetir o mesmo nível, as áreas vão estar lá se sobrepondo. Então, lembrando que áreas criadas em alugável não vão sobrepor áreas criadas em construída, tá certo? Mas se a gente construir várias vistas de área alugável, elas vão meio que se sobrepor ali, tá? Então, seguindo, eu vou escolher o nível, vou dar OK, e ele me pergunta aqui se ele pode demarcar já as áreas de acordo com o que ele acha que deve colocar, tá? Se a gente colocar assim, ele já vai pegar a parede e vai meio que posicionar já os limites, tá? Porque diferente de ambiente, as áreas elas precisam ter seu limite definido, as paredes não vão fazer essa definição, tá? Eu vou negar aqui para que eu possa fazer esse procedimento. Então percebo que a área está construída. Se eu botar aqui o nível de detalhe alto e cores constantes, vocês vão ver como é que está construída. E agora a gente vai para o segundo ponto, que é a criação da área em si. A gente abre o mesmo botão aqui dentro de arquitetura, escolhe a opção de colocar uma área e vem posicionando ela. Perceba que agora, ó, ela não permite a posição, tá? Por quê? Porque a gente não criou os limites. Então eu clico em limites, vou usar nesse caso um decalque, e vou aplicar as regras de área, tá? Se eu aplicar as regras de área, o que é que ele vai fazer? Se a área que tiver aqui, tem várias regras, tá? Eu vou simplificar. Se a área que tiver aqui for uma área externa, por exemplo, ele vai perder em sobreposição para áreas que forem construídas. Então, se aqui for uma área construída, ele vai tentar ir para fora do limite. Já uma área externa, ela aceita que vá para fora. Já se a gente fizer área alugável e tiver dois ambientes internos aqui, ele acaba dividindo a área no meio. A lógica é essa e depois eu faço um vídeo explicando mais sobre isso, certo, pessoal? Mas se eu utilizar as regras, na hora que eu clico aqui, ó, ele vai se posicionando da forma que ele acha apropriado. E quando a gente fecha o perímetro, perceba que ele vai para fora, tá? Aqui o mesmo esquema, gente. Eu posso vir posicionando aqui, ó, a área. E aí ele já vai meio que se desenhando. E quando ele forma grupos, ele se posiciona, tá vendo, gente? Então, quando ele forma grupos, ele vai se posicionando. Se por acaso não for isso que você quer, você pode vir aqui, tá? Eu vou filtrar e pegar o limite. E pode, na hora que eu for decalcar, eu não vou decalcar usando as regras. Eu vou decalcar eu mesmo, utilizando o local onde eu posicionar. Beleza, pessoal? Não vou fazer isso não, vou deixar como tá.
Terceiro passo que a gente faz é colocar a área. Então eu clico na área e vou posicionando ela. Agora ela já está definida, certo? Coloco a primeira e vou posicionando essas áreas que estão no meu projeto. E aí a próxima coisa que eu vou fazer é dar os nomes, tá? Sala 1, então eu vou nomear aqui sala 2, sala 3, porque eu quero que elas tenham nomes diferentes. Aí eu vou chamar sala 1 aqui também, para as duas ficarem iguais, tá? E aqui eu vou falar área descoberta. Beleza? Então, definiu as áreas, percebam que ele já está mostrando onde estão os limites, ó, certo? Depois eu ensino sobre esses limites melhor, mas a dúvida não era essa, era sobre, como eu falei, esquema de cor. Então está construída a minha área, eu posso depois até fazer uma tabela, né, e analisar melhor essa área da forma que eu quiser, beleza? O que eu vou fazer agora é fazer o esquema de cor. Eu clico no esquema de cor, e quando a gente chega aqui no esquema de cor, gente, ele já dá a opção para ser de área construída, porque eu estou na vista de área construída. Aqui eu posso escolher qual tipo de sobreposição eu quero por cor. Ele já tem uma, que é por área construída, ou seja, ele escolhe o parâmetro tipo de área e filtra todas as áreas que eu tenho pelo tipo, tá? Mas eu posso criar outros. Eu vou fazer aqui por nome. Nesse por nome eu preciso, obviamente, mudar o parâmetro, então vai ser por nome. Ok. Então ele já me propõe o esquema de cor. Eu posso propor aqui também a sobreposição, eu posso escolher a cor, e aqui eu estou vendo se está em uso, tá? Por que está em uso, gente? Porque eu posso criar, pessoal, mais cores aqui, ó. Eu posso criar mais lista de cores aqui, tá? Eu posso fazer uma e deixar meio que decorado. Então ele mantém o nome, o processo inteiro. Toda vez que eu der um nome, ele já vai botar a cor, tá bom? Vou dar OK. Percebam agora que ele fez a sobreposição. Legal, né? Se eu for aqui, ó, em análise e clicar nessa opção aqui, ó, não, deixa eu ver, acho que é em vista. Ih, gente, anotar. Esqueci. Ah, não, aqui, ó. Tá? Nessa opção aqui, ele já me traz uma legendinha com esquema de cores de acordo com o parâmetro que eu escolhi. Se eu voltar lá no esquema de cor e mudar a opção aqui não por nome, mas por perímetro, por exemplo, ele já me deu uma outra opção por perímetro, porque os valores são diferentes. E aqui ele me dá outra cor e me dá os números dos perímetros. Show, né? Eu posso também utilizar o esquema de cor por área. Tá vendo? Então ele me dá as áreas e me dá o esquema de cor. E aí o uso eu vou dar de acordo com o que eu acho apropriado, tá? E por último ele me dá por tipo de área, ó. Deu tudo igual, porque todas as áreas são iguais. Mas aqui, ó, eu vou pegar com tab essas duas aqui. Ou melhor, eu vou pegar com tab todas essas, filtrar. Vou pegar as áreas e aqui eu vou mudar o tipo, ó, tipo de área no parâmetro de instância. Vou colocar área construída e aqui eu vou colocar área externa. Olha só, ele já me criou uma área nova, utilizando aqueles dois parâmetros que tinha e agora eu separei uma da outra. Aí o cara me perguntou, gente, quando eu faço isso, fica o piso. Eu sempre sugiro que na vista de área, VG, a gente tenha aqui dentro de VG uma filtragem muito boa para plantas de área, tá? Então pisos, por exemplo, não é algo legal para se aparecer numa planta de área, né? Então quando eu tiro o piso, ele já fica um pouquinho mais interessante ali, tá? Tem outras categorias que a gente deve tirar daqui também, pessoal. Ó, eu gosto de tirar janela, luminária, marcadores, eu gosto de tirar as linhas mesmo em si, apesar delas não serem plotadas, mas essas linhas eu gosto que elas sumam. E aí eu vou ocultando tudo que eu acho que não precisa. E para a parede, se eu achar que precisa, eu posso fazer uma sobreposição, por exemplo, de nível baixo. E aqui eu vou botar um padrão de corte para que a parede fique num cinza bem escuro. Tá? Aqui, preenchimento sólido num cinza bem escuro. E vou aplicar. Tá? Então, ó, consigo uma vista bem interessante, que me ajuda bastante. Então, o mais importante aqui é que tenha a limpeza dos pisos e de outras categorias. Então, por exemplo, se tiver porta aqui, eu não acho que essas portas devam aparecer, certo? Eu acho que também o livro não deve aparecer a linha, né? Ao que tá a categoria. E aí você fica com a planta de área bem esquematizadazinha, tá bom? Inclusive, se a gente botar no 1 para 500, ó, bem grande, né, pessoal? Normalmente essas plantas são plantas de regiões, né? São plantas de implantação, locação, então elas têm uma escala desse tipo, né? Uma escala menor, assim. Olha só, muito bom, né? É isso aí, pessoal. Valeu, forte abraço e até a próxima dica.